Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 7º ano, aula número 9. Eu sou a professora Flaviane. Não deixem de ter em mãos materiais para que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula. Vamos começar? Então, hoje a gente vai falar sobre o nosso território catarinense. Quais povos foram os povos originários, que formaram a população que nós temos hoje? Então, qual é o nosso objetivo? Identificar os povos que deram origem à população que hoje habita o território catarinense. Então, a nossa formação, a formação do território, está ligada à coroa portuguesa, através do Tratado de Tordesilhas. O que foi esse tratado? Foi um acordo entre os reinos de Portugal e Espanha, no ano de 1494, que dividia a recém-descoberta América em dois, através de uma linha. As terras a leste pertenciam a Portugal, começando próximo onde hoje se encontra Belém, lá no Pará, e até Laguna, aqui em Santa Catarina. Então, essa linha dividia aqui o Brasil e começava lá em Belém e terminava aqui em Laguna. E as terras a oeste pertenciam à Espanha. Então, um ponto a gente atentar aqui, 1494 foi o ano. E o Brasil foi descoberto, os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. Então, aqui a gente pressupõe que eles já imaginavam a existência aqui do nosso país. Para que as terras portuguesas pudessem ser defendidas, o rei cedia as sesmarias, que eram pedaços de terra, glebas, como eles chamavam, para os nobres com o propósito de um uso administrativo e econômico, Além de que esses nobres eles pagavam tributos sobre o uso dessa terra para a coroa portuguesa, então era negócio. Tanto para a pessoa que recebia aquela terra sem precisar pagar inicialmente por ela, tanto para a coroa portuguesa que teria a terra povoada e receberia um tributo, receberia um valor pelo uso daquela terra ao longo do tempo. Já no lado espanhol, a vasta extensão de terras não poderia ser controlada totalmente. E os portugueses passaram a invadir o lado espanhol. Em 1750, esse tratado foi atualizado para o Tratado de Madrid. Então, aqui, o Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil, aqui, começava em Belém, ia até Laguna, o lado português, e o lado espanhol. Aí, esse tratado depois foi dividido para o Tratado de Madrid. E aqui, as sesmarias, que eram os pedaços de terra, Então, cada pedaço era cedido a um nobre que o utilizava, como povoamento, e também como questão econômica. Então, era bom para os dois lados. Então, até realmente passar a ser povoada, então realmente ser habitada de fato, Santa Catarina havia recebido expedições portuguesas ali por volta de 1515 e uma espanhola em 1526. E os habitantes originais, os que já estavam aqui eram os índios, de 3 etnias: Caiagangue, Xoglengue e Guarani. Os Guarani, os Caiaganga e os Xoglengue definiram seus territórios a partir de outros limites, que em nada lembram a geografia catarinense atual. Essas definições, elas tinham referência, à relação que cada povo estabeleceu com o meio e a relação que eles tinham entre eles também. E as suas variações variavam de acordo com cada grupo. Então, todos os povos originários de qualquer local, antes de colonizadores chegarem até aquele local, eles sempre tinham as suas relações, as suas divisões próprias, Então, não era diferente aqui em Santa Catarina com essas 3 etnias. O território Guarani compreendia as terras baixas, ou seja, eles estavam bem próximos ao litoral, Iam desde o litoral até a bacia Paraná-Paraguai. O território Caiagangue corresponde às terras altas, então os Guaranis estavam no litoral, os Caiagangue estavam nos planaltos, Desde o interior do estado de São Paulo até o centro-norte do estado do Rio Grande do Sul. E os Xoglengue, eles compreendiam a região intermediária, então eles estavam no meio do Planalto ao litoral do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então aqui, o litoral, a região litorânea, em amarelo, aqui a região litorânea, estavam os Guaranis. Os Caiagangue, eles estavam já
aqui ó, os Kayargangue, eles estavam nos planaltos, então nas regiões mais altas. Então a gente tem aqui ó, o Planalto de Lages principalmente. E os Sogleng estavam aqui no meio, nessa divisão aqui mais no meio. Santa Catarina começou a ser povoada em 1637 com a chegada dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Eles eram homens que faziam expedições, eles eram normalmente contratados pelo próprio governo, né? Eles faziam expedições, né, desbravando as terras, coletando minérios, encontrando escravos. Então eles realmente adentravam, né, em terras que ainda não eram conhecidas, né, pela coroa e iam desbravando, conhecendo o que tinha ali de rico, né, de questão econômica e já iam coletando escravos ao longo do caminho. Foram eles que iniciaram a ocupação da futura capital Nossa Senhora do Desterro, né, que hoje, né, se chama Florianópolis. Em 1600 foi fundada a Vila de Nossa Senhora da Graça, que hoje é São Francisco do Sul. Em 1714, né, o segundo município, que foi Santo Antônio dos Anjos, de Laguna, né, hoje a gente chama só de Laguna. Então, os dois mais antigos são esses, São Francisco, Laguna, depois vem Florianópolis. Além dos portugueses e espanhóis, os alemães e os italianos, né, principalmente, né, foram as nacionalidades que ocuparam um papel de destaque na formação, né, na ocupação do território catarinense. Os alemães chegaram em 1829 e os italianos em 1877. Né? A primeira colônia alemã foi instalada em São Pedro de Alcântara, em 1829. São Pedro de Alcântara fica ali próximo à região de Florianópolis, tá? A colônia Blumenau, no Vale do Itajaí, foi fundada em 1850, então são as duas colônias alemãs mais antigas do estado. A colônia Dona Francisca, né, que hoje nós conhecemos como Joinville, e surgiu do dote da princesa, né, Dona Francisca Carolina, através do seu casamento com o príncipe francês de Joinville. O processo de colonização foi realizado pela Sociedade Colonizadora Hamburguesa, né, onde essa sociedade se encarregou da instalação de imigrantes suíços, noruegueses e alemães. Então, essas nacionalidades também estiveram presentes na colonização aqui, no caso da nossa região, porque a gente, São Bento do Sul, deriva, né, de Joinville. A abertura ali da estrada Dona Francisca, que hoje é a Serra, né, Dona Francisca, ligaria a colônia, né, a colônia ali Dona Francisca, no caso, até o Planalto Norte. Então, subindo a serra, né? Ligaria ali o litoral, né, aqui ao Planalto. E permitiu o estabelecimento da colônia, né, aqui de São Bento do Sul, né, com imigrantes principalmente vindos da Boêmia, o que favoreceu a economia baseada na madeira e na erva mate, dando origem, né, à base econômica aqui de São Bento, que hoje seria na exploração de madeira e de móveis. Então, como eu já havia comentado, né, a origem de São Bento está ligada à origem de Joinville. Já o oeste catarinense foi colonizado a partir de 1910. Então aqui a gente vê, ó, toda a região litorânea aqui, até aqui a região de São Bento, né, que subindo a serra, que já está um pouco mais perto do litoral, ela foi colonizada antes, né? Houve, né, o povoamento antes. Já as regiões mais lá dentro do estado, elas demoraram mais, assim como aconteceu no restante do Brasil. Né? Então, foi a partir de 1910, mas a grande imigração ocorreu em 1930. Né? Eram colonizadores que já residiam aqui no Brasil, e eles eram netos dos imigrantes que saíram do Rio Grande do Sul para ocupar as novas terras em Santa Catarina. Então, foi uma migração intrarregional, né? Foi aqui dentro do Brasil mesmo. Então, saíram, né? Eram netos de imigrantes ali, alemães e italianos, que assim como naquela leva que veio aqui para Santa Catarina, ali em 1800, eles também foram para o Rio Grande do Sul. Então, os descendentes desses primeiros imigrantes ali, alemães e italianos, vieram aqui para o interior de Santa Catarina, para a região oeste, e iniciaram uma colonização ali. O sul de Santa Catarina também teve uma ocupação alemã, né? Alguns vindos, né, de colônias ali de Florianópolis e alguns outros do Rio Grande do Sul. Os primeiros imigrantes italianos, né, começaram a chegar ali por volta de 1870. A maioria, né, vinha ali das regiões norte da Itália. Foram criadas assim as primeiras colônias italianas em Rio dos Cedros, Rodeio, Ascurra, Apiúna
e todas essas, elas estavam ao entorno da colônia Blumenau. Então, a principal ali ainda continua sendo, né, foi e é a mais famosa, que é a colônia Blumenau. Então, ao entorno da colônia Blumenau foram se desenvolvendo outras, né? Diversas outras colônias também foram sendo criadas a partir de 1875, né, sendo o sul, né, de Santa Catarina a principal colonização italiana do estado. Então, em torno da colônia alemã, ali que era Blumenau, colônias italianas foram se desenvolvendo e o sul de Santa Catarina também teve uma intensa colonização italiana. O estado, né, foi constituído por diversas levas migratórias, né, formando paisagens diversificadas, constituindo ao longo dos locais onde foram se estabelecendo essas populações diferentes etnias em diferentes períodos históricos. Por que diferentes etnias? Porque eles vinham de diferentes regiões, tá? Pequenas economias regionais, muitas delas, né, que cresceram de uma forma rápida e permitiram uma expansão urbana, né, uma diferenciação arquitetônica, até uma incipiente indústria, né, que foi acontecendo das ocupações litorâneas e os caminhos das tropas ali bandeirantes, as colônias de imigração no século XIX e XX, um rico patrimônio cultural, né, existente ou, né, acabou desaparecendo, constituiu o que hoje a gente conhece como Santa Catarina. Então, cada um, né, desses imigrantes que veio para cá trouxe consigo suas histórias, né, trouxe consigo os seus costumes, a sua língua, a sua cultura, e isso constitui o que hoje a gente conhece como Santa Catarina, né? Essa mistura, essa miscigenação aí. Então, aqui, ó, as regiões culturais de imigração. Aqui, ó, o extremo oeste, aqui, ó, como a gente viu, que foram os italianos, né? Aqui a gente coloca italianos de segunda geração, porque são os netos, né? Filhos e netos daqueles vindos em 1800. O meio oeste também, aqui italianos, ali, ó, de segunda geração. O Planalto Norte multicultural. Por quê? Porque não foram só os alemães, foram alemães, boêmios, foram algumas regiões ali, né, do que a gente conhece hoje como território alemão, que constituíram aqui o nosso Planalto de Santa Catarina. O Nordeste, que é Joinville, aqui também, da mesma forma que o Planalto. O Itajaí, que é o litoral, foram os açorianos, então os portugueses, né, portugueses da ilha de Açores, por isso açorianos. O Alto Vale do Itajaí, os alemães e os italianos aqui, como a gente já havia visto, comentado. O Planalto Serrano, que foram os lusos, que também aqui lusos são portugueses, né? Vale do Tijuca, aqui italianos também. Grande Florianópolis, litoral açorianos também. E o sul de Santa Catarina, os italianos. Então, aqui nesse mapa a gente consegue observar bem essa colonização, essa mistura, né, que compõe hoje Santa Catarina. Então é isso, pessoal. A gente conheceu um pouco sobre os povos, né, que formaram hoje o que a gente conhece como a população, né, o nosso território aqui catarinense. Inclusive, eu tenho certeza que muitos de vocês descendem, né, de algum deles também. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de revisar, né, essas aulas e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!